prazer, meu nome é Jaqueline, para quem não me conhece, eu sou graduanda do curso de Fisioterapia aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e eu faço parte do projeto Agita Campus na modalidade de autocuidado. O projeto Agita Campus, para quem não conhece, é um projeto vinculado com a assistência estudantil, que é a PROACE, e ele tem o objetivo de promover a saúde dos acadêmicos, dos docentes e dos servidores públicos da UFTM. Então, as atividades propostas dentro do projeto Agita Campus são através de atividades esportivas, integrativas, sociais e culturais. O tema da nossa aula de hoje vai ser ergonomia, estudar e trabalhar em casa sem dor. Bom, trabalhar em casa e estudar em casa já é uma realidade para muitas pessoas, né? Devido à situação atualmente da pandemia ou reforma de escritório, mudança, né, de apartamento, mudança de N fatores, né, de construção, pode acabar influenciando a vocês a adotarem essa nova forma de medida como o home office em casa ou o estudo em casa, né? Mas aí fica a questão, né? Como que eu posso ter uma qualidade de estudo, de trabalho dentro de casa como eu tinha quando eu estava, sei lá, no escritório ou dentro da faculdade? E isso a gente vai discutir agora ao longo do vídeo. E o primeiro ponto que a gente precisa discutir é o que é essa ergonomia, né? Então, ergonomia, para quem não conhece, é uma disciplina estudada dentro da fisioterapia, dentro de outros cursos também, que vai estudar a relação da pessoa, né, do ser humano, dentro do seu ambiente e contexto também do trabalho, né? Ou seja, a gente vai analisar a relação, analisar o ambiente do trabalho dela, a iluminação, ajustes posturais, adequações posturais que são necessárias para esses indivíduos. Então, fazendo com que esse ambiente seja mais agradável e mais produtivo para esse indivíduo que está trabalhando. E quando a gente fala, né, dessa definição de ergonomia, né, que é voltada ao ambiente de trabalho, a gente precisa pensar também que é importante a gente ter essa ergonomia também voltada para os nossos estudos, né? Ou seja, a gente tem uma postura adequada para estudar, tem que ter um ambiente favorável para o seu estudo, não pode ser qualquer ambiente, estudar em qualquer lugar, porque às vezes isso afeta a sua questão mental e física também. Então, o contexto da ergonomia, nesse ponto de hoje que a gente vai abordar, vai além da questão de trabalhar, mas também envolvendo as questões dos estudantes, né, que estão também adequando agora esse ambiente doméstico como um ambiente de estudo. E a ergonomia, ela tem uma aplicação dentro da norma regulamentadora, que é a NR17, que ela vai fazer com que haja um aumento, né, da qualidade de vida dentro desses trabalhadores. Né, evitando assim, então, se ela aumenta essa qualidade de vida, vai evitar ocasionar possíveis problemas por inadequação de postura, por fatores que são associados ao serviço específico da pessoa. Então, isso é já definido dentro dessa norma regulamentadora NR17. O pior problema da ergonomia em si é quando você negligencia ela. Quando você negligencia a ergonomia, né, que são esses aspectos de você ter um ambiente de trabalho adequado, ter um ambiente de estudo adequado, com ajustes posturais corretos para evitar sobrecarga principalmente das articulações, o posicionamento errado, isso acaba levando então você a ter alguns problemas de saúde. E o mais famoso, né, dentro desse contexto da ergonomia é a LER, que é uma lesão por esforço repetitivo, ou seja, aqueles trabalhadores que trabalham muito tempo no escritório, que digitam muito, eles podem acabar ocasionando algumas inflamações nos tendões articulares do punho, e isso acaba levando a algumas limitações para esses indivíduos que estão trabalhando. Então, por isso que é importantíssimo a gente sempre adequar o nosso ambiente de trabalho para a melhor qualidade de vida física e mental da gente. E eu vou passar ao longo do tempo algumas dicas para vocês evitarem, né, esses más posicionamentos, algumas dicas para corrigir e pensar sempre na questão de evitar essas lesões possíveis dentro do seu ambiente de trabalho e do seu estudo. As possíveis doenças que podem ser desencadeadas dentro desse ambiente que não é favorável para você, que você não ajustou de acordo com a ergonomia,
são as dores nas costas, dores no pescoço, cefaleia, que acaba dando dor de cabeça, estresse, né, por fatores psicológicos e também socioculturais dentro do ambiente agora inserido, que é do doméstico, que é do familiar dentro de casa. E isso acaba te deixando já um pouco improdutivo, desanimado. Isso são fatores que podem ser ajustados, né, para você ter um melhor ambiente, uma melhor qualidade dentro do seu trabalho e do seu estudo. Aí agora eu vou dar algumas dicas para vocês, que são para vocês terem uma melhor qualidade dentro do serviço e dentro do estudo. Como nos vídeos anteriores que eu falei para vocês adquirirem a consciência corporal, aqui para a ergonomia também é importante você conhecer o seu corpo para ver os sinais novamente que o seu corpo está dizendo. Então, aqueles ajustes posturais que a gente tem direto durante quando a gente fica muito tempo sentado, ou assistindo alguma aula, ou fazendo algum trabalho, e aí direto você fica mudando de posição. Então, seu corpo está te alertando, né, que você está numa posição inadequada, que está se sentindo incomodado. Então é importante a gente sempre prestar atenção nesses sinais que o seu corpo está te dizendo. Tô com uma dorzinha aqui, então é bom ficar em alerta para você tentar melhorar e evitar que essa dor ela se permaneça e evite possíveis lesões nessa região que você está sentindo dor. Outro ponto que é muito comum de acontecer dentro das atividades de trabalho é a fadiga. A fadiga, ela pode ser uma fadiga para iniciar atividades ou manter algum tipo de atividade que você está exercendo, você acaba se sentindo cansado fisicamente ou mental. Então a fadiga ela é dividida em dois tópicos, né? A fadiga mental e a fadiga física. Na fadiga mental, quais são os sintomas que você vai sentir? Sensação de cansaço sempre, um cansaço mais generalizado, que você não consegue iniciar e nem terminar essa atividade que você quer, você acaba desistindo no meio do caminho. A motivação fica baixa, né? Então você não consegue se sentir muito motivado para terminar essas atividades, né? Acaba tendo um pouco de perda de atenção durante a atividade, você acaba focando, nada se dispersa, a capacidade de raciocínio fica prejudicada. O menor desempenho nas atividades principalmente atividades que exigem raciocínio lógico, que exigem uma atividade mental rápida. E a fadiga física, né, ela já vai ser aquela sensação, né, de falta de precisão, né, de dor muscular, de realizar os movimentos repetitivos, você acaba se sentindo com uma fadiga muscular, uma dor muscular que você não consegue acabar terminando essas atividades. Além dessas fadigas física e mental, também existe a fadiga ocular. A fadiga ocular, você vai ter alguns sintomas como ressecamento, né? O olho você vai se sentir que ele tá seco, ele começa a arder ou ele começa a lacrimejar, você não consegue prestar tanta atenção na tela do computador. E existem alguns pontos, né, que podem ser evitados dessa fadiga ocular, principalmente na questão da luminosidade do ambiente, né? Ou seja, nunca você deve estar muito exposto à luminosidade solar e nem a muito a luminosidade, né, das luzes da tela do computador, a luz muito alta, tudo muito claro demais, porque isso pode afetar a sua visão, deixando com que ela fique mais cansada. Então, para você escolher um local de trabalho e de estudo, você deve escolher um local iluminado, não muito iluminado, mas bem iluminado, que não tenha muito barulho, que não seja muito exposto para rua ou para um ambiente que faz barulho, porque isso vai acabar desconcentrando o seu foco, deixando você menos motivado por causa da questão do barulho. Né? Uma boa ventilação, ele não pode ser um ambiente muito quente e nem muito frio, porque isso vai te deixar incomodado e você não vai ser tão produtivo como você quer. Então, sempre busque um local bem arejado, que tenha uma ventilação corrente, né? E que não seja barulhento, como, né, exposto para rua ou para ambientes de construção. E lembre-se sempre que esse ambiente é agora o seu novo lar para estudo e concentração, para foco, precisão. Então ele precisa ser aconchegante, né? Ter essa boa iluminação, ter essa boa ventilação,
né, ele tem que te trazer essa sensação de aconchego e produtividade, né? Se possível, não separe os ambientes de dormir, né, onde você dorme, onde você se alimenta, do ambiente de estudo e de trabalho, porque quando você associa os dois, a sua mente ela vai ficar meio um pouco confusa, pensando, nossa, aqui é meu ambiente de relaxar, que é onde está minha cama, então aonde eu deito vai ser para me relaxar, e aí ela vai ficar pensando assim, nossa, mas minha cama tá ali, então eu preciso relaxar agora, eu já tô cansada, e aí você não vai conseguir ter essa concentração, esse foco maior dentro do seu trabalho. Se possível, consiga separar esses dois ambientes. Caso não consiga, tente focar ao máximo, deixar ele mais aconchegante possível para você conseguir focar dentro das suas atividades, né? Super ponto importante é que você não pode estudar nem trabalhar em sofá. Por quê? Né? O sofá ele vai remeter novamente, como a cama, aquele estado de relaxamento. Então, quando você for sentar ali, né, ele não é um ambiente nem adequado, né, fisicamente para você estar ali com um posicionamento bom, para ter essa concentração e produzir essa atividade de forma adequada. E também, né, ele é um ambiente de relaxamento. Então, pode ser que isso acabe afetando a sua produtividade. Então, sempre o ambiente de estudo é a cadeira, a mesinha, é o tradicional. Nada de estudar em cama, estudar no sofá, porque isso pode afetar a sua produtividade, né? A sua concentração dentro do que você está vendo ou produzindo. Outro ponto importante agora que a gente vai falar, né, novamente, é sobre a vestimenta, né? Quando você tinha sua rotina normal, né, lá dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da faculdade, você se vestia para ir, se preparava para ir para esse ambiente. E dentro de casa, essa rotina deve permanecer. Por quê? Quando a gente fica em casa, a gente acaba ficando acomodado. E isso pode afetar, né, essa questão de ser mais produtivo, essa questão de você produzir mais, de você concentrar, de você entender, né, que é as necessidades que você está passando. Então você acaba perdendo a sua rotina novamente. E você precisa inserir novamente dentro da sua rotina como que era o seu ambiente, como se fosse trabalhar fora, né, ou estudar fora. Né? Então você precisa preparar o seu corpo, ou seja, levantou da cama, vai trabalhar, veste uma roupa como se fosse para ir para trabalhar, se arruma, se prepare, que o seu cérebro vai entender, nossa, agora eu preciso me concentrar no que eu vou fazer. Então ele não fica tão acomodado como se estivesse em casa, porque em casa, a casa nossa é um ambiente de aconchego, é um ambiente de comodidade. Então quando você fica, né, com as roupas a caráter de ficar em casa, o seu corpo vai entender e sua mente também vai entender que você tá ali para relaxar, para ficar de boa. E não é isso, né? Você precisa ser produtivo. Então, vista a caráter como se fosse indo trabalhar, para que o seu cérebro dá um start ali. Agora eu preciso concentrar, eu vou trabalhar, entendeu? Como eu disse, né, essa rotina ela deve ter, né, as suas pausas, né, como almoço, intervalo, como se fosse um trabalho normal. E então é importante novamente falar das pausas, né? As pausas durante o serviço são extremamente importantes porque elas fazem com que você descanse um pouco do estresse físico que você passou, do estresse mental que você estava passando durante aquele período anterior, que você descanse o seu corpo. Então, pelo menos tirar uns 10, 15 minutos, ou se preferir um pouco mais, no máximo 30 minutos, para voltar ativa e voltar à produtividade ao máximo, né? Então esses descansos são extremamente importantes para você voltar com mais gás para as atividades que você estava fazendo e te deixar mais criativa, porque você descansa a mente e com isso você volta mais relaxado, né? Então sua produtividade vai sendo mais aproveitosa. Agora vamos falar um pouquinho dos ajustes posturais e ajustes de equipamentos. A tela do nosso computador e do monitor, ela deve sempre estar à altura dos olhos, né? A tela do computador ela deve estar de uma forma que o monitor ele não esteja muito alto para mim ficar olhando para cima, nem muito baixo para mim ficar olhando para baixo. Ele tem que estar na altura dos meus olhos, né? E para isso, caso o seu monitor não seja ajustável para subir a tela,
e deixar que fosse na altura dos olhos, você pode colocar alguns livros, alguns materiais para deixar ele nessa altura de elevação dos seus olhos. Da mesma forma, você pode fazer para ajustar o computador também, deixando ele mais alto ou diminuindo mais essa amplitude da tela. Em qual postura, né, é o correto de eu ficar dentro do meu home office? A postura ideal é você ter a coluna sempre reta, né? Pensa lá como se tivesse uma linha puxando você para cima, e essa linha tem que te deixar com o ombro bem retinho na linha da coluna, o quadril bem sentadinho na cadeira, e sempre com o pescoço não para frente, não para trás, sempre alinhado, como se tivesse outra linha da orelha pro ombro. Então essa linha da orelha pro ombro, ela sempre tem que estar retinha, ou seja, não deixando o seu pescoço ir muito para frente nem muito para trás. Ele tem que ficar alinhado com o seu ombro. Os braços, né, o ombro, ele sempre deve estar relaxado. Então, sempre, né, apoiem o cotovelo ou os punhos na mesa. Se não tiver um apoio, pode ser o apoio da cadeira, né, se a cadeira for de apoio. Então, sempre devem ter apoiados essa região de antebraço e punho. O punho, ele sempre deve estar apoiado para que ele não fique muito para cima, nem muito para baixo. Então ele deve ter uma posição neutra, como se fosse assim, eu estivesse segurando aqui o meu mouse, ele tem que ficar nessa posição, nem muito estendido e solto no ar e nem muito para baixo, certo? A cadeira deve ser o mais confortável possível, aquelas cadeiras mais fofinhas, para você conseguir acolchoar o seu bumbum na cadeira toda. Não pode deixar metade da bunda para fora da cadeira, né? As costas sempre deve ter um encosto das costas, para você sempre manter essa coluna reta, como eu já disse, e deixar essa região de lombar mais apoiada. Se possível, é legal ter um mouse separado do notebook ou um teclado também separado do notebook para evitar essa hiperextensão de punho. Então, se você tiver disponibilidade, usar uns equipamentos separados, mas se não, pode usar pensando sempre em evitar essa hiperextensão desse cotovelo. E para o membro inferior, né, você tem que lembrar, né, da sua coluna sempre reta. Quando você deixa a sua coluna reta, né, você fica sentado assim em torno de 90 graus, né? Seu bumbum ele tem que estar todo sentadinho na cadeira, não pode deixar ele fora da cadeira. O seu joelho ele tem que estar em torno de 90 graus. Os 90 graus é como se fosse essa envergadura aqui do meu punho, como se tivesse esse meu joelho fosse esse daqui. Então ele tem que ficar a 90 graus. Pode ter um apoio, né? É importante ter um apoio nos pés, como se fosse uma caixa de sapato, para você apoiar os seus pés e diminuir essa descarga de peso que ocorre na sua lombar. Então, quando a gente não tem esse apoio nos pés, acaba que a gente sobrecarrega a nossa lombar, o nosso quadril, e isso acaba podendo levar aquelas dores lombares por ficar muito tempo sentado, né, aquelas dores na coluna que são um pouco incomodantes, né? Então você pode usar um suporte de caixa de sapato ou alguma caixa que seja um pouco mais alta, né, que dê para você apoiar e que você se sinta confortável também, né? É importante lembrar disso. E agora a gente vai para o próximo passo, que é a questão do brilho da tela, né? O brilho da tela, ele deve estar em torno de 70 a 75% de luminosidade. Então, como eu disse para vocês anteriormente, a luz, ela acaba dando um pouco de fadiga ocular. E isso incomoda, né? Acaba dando o ressecamento nos olhos, ou você começa a lacrimejar, a visão fica difícil de enxergar. Então, a luminosidade deve ser um pouco mais baixa para você conseguir ter uma comodidade visual melhor. O último ponto importante, né, da nossa aula de hoje é a prática do alongamento. Então, como eu falei para vocês sobre as pausas, né, que é importante ter as pausas em torno de 30 minutos, em torno de 15, o tempo que você consiga relaxar e voltar ativa para a atividade, né? Então, nesse tempo, você pode fazer o quê? Um alongamento que vai relaxar mais ainda a sua musculatura que está tensionada,
que vai evitar mais ainda se você estiver sentindo um pouco de dor nessa lombar, nesse punho. Então, os alongamentos são os alongamentos principais. Primeiro, você vai entrelaçar suas mãos aqui na frente e vai estender elas lá pra frente, esticando todo o seu cotovelo. Vai permanecer em cada posição por 30 segundos. Então, fez o posicionamento, conta até 30 segundos e beleza. O próximo você vai fazer esse mesmo entrelaçamento, só que você vai fazer nas costas, né? Então, fez o entrelaçamento e jogou lá para trás. Deixa o corpo sempre alinhado, olhando para frente e permanece por 30 segundos. Próximo, fazer o alongamento de cervical, né? Como eu disse, essa região sempre fica, né, um pouco mais tensa, porque a gente acaba jogando todo o tensionamento nessa região de ombro e de pescoço, né? Que você acaba movimentando muito, né, para frente, para trás, para os lados. Então, precisa dar uma relaxada nessa musculatura para ela te deixar mais confortável. Primeiro, você vai colocar uma mão na orelha, né, e jogar esse cotovelo lá para baixo, né, empurrando. Você vai sentir um leve estiramento muscular, né, uma leve fisgadinha, assim, como se fosse puxando uma linha, né, aqui no seu trapézio, e vai permanecer assim por 30 segundos também. Permaneceu por 30 segundos nessa posição, faz do outro lado. Lembra sempre de deixar a mão lá embaixo, esticadinha, como se fosse assim. Então, fez assim e permanece por 30 segundos. Beleza? O mesmo movimento você vai fazer pra frente, jogando a cabeça lá para baixo, estirando toda essa região posterior de pescoço e permanece por 30 segundos. Seguindo, vai jogar agora a cabeça lá para trás e permanece por 30 segundos. Próximo movimento, você vai fazer movimentos circulares com os punhos por 30 segundos também. Então conta até 30, aproveita que tá fazendo com a mão, faz o mesmo movimento com os pés, então faz como se fosse fazer um círculo com os pés por 30 segundos também, que é importante porque esses movimentos circulares, principalmente de punho e de tornozelo, vai fazer com que haja uma melhor circulação do seu corpo, né? Então evita aqueles edemas por muito tempo ficar sentado, aquela sensação de peso nas pernas, né? E os próximos alongamentos são os alongamentos clássicos que vocês já devem conhecer. São os alongamentos que você vai ficar em pé, né? E tentar colocar, estirando o joelho, deixando o joelho retinho e tentar colocar a mão lá no chão. E relaxa. Permanece por 30 segundos também. É importante fazer principalmente esse alongamento que eu acabei de citar, que é o de você tentar colocar a mão no chão com o joelho estendido, com o joelho sem flexionar, sem dobrar, que ele é um alongamento que vai melhorar nessa região posterior de coxa. Quando a gente fica muito tempo sentado, essa musculatura de posterior de coxa já tende a ficar um pouco mais retraída, ou seja, um pouco mais encurtada. Então é importante sempre fazer esse alongamento para evitar esse encurtamento de posterior de coxa, certo? Então por hoje finalizamos a nossa aula, espero que tenha sido agradável para vocês, que vocês tenham conseguido aproveitar muito e que consigam colocar em prática para ter uma melhor qualidade de vida durante esses estudos, que seja proveitoso para vocês, né? E é isso. Beijos, até a próxima aula.